Boa tarde novamente a todas as pessoas. É uma grande alegria ver no nosso curso a amiga Virgínia Helena Ferreira da Costa, que vai apresentar para a gente a aula Questões de Gênero no Debate Psicanalítico. É a 12ª aula do nosso curso, curso de extensão Psicanálise, Teoria e Questões Filosóficas, oferecido pela Universidade Federal de Lavras. Eu quero agradecer enormemente a Virgínia por vir colaborar aqui com o nosso trabalho. É sempre uma alegria receber mais uma amiga. E eu quero fazer uma breve apresentação da professora Virgínia para vocês, antes de passar para ela. Professora Virgínia da Costa é professora doutora de Teoria das Ciências Humanas, do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. Ela fez pós-doutorado em Filosofia na Universidade Federal do Espírito Santo, é doutora, mestra e graduada em Filosofia pela USP, e fez intercâmbio na New School for Social Research, que é em Nova York, na Universidade Paris 7 e na Universidade Paris 1. Ela é organizadora e tradutora de Theodor Adorno, a obra Estudos sobre a Personalidade Autoritária, pela editora Unesp, e também tradutora de Ruth Brunswick, com a obra Escritos Reunidos, da editora Quina, que saiu ano passado, pessoal. Virgínia é membro do GT de Teoria Crítica da ANPOF, do Laboratório Filosofias do Tempo do Agora, da UFRJ, do Nexus Sudeste e do Núcleo Direito e Democracia do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Virgínia é coordenadora do grupo de estudos Filitrans, Filosofias das Identidades Transviadas. A Virgínia ela tem uma publicação assim super extensa, pessoal. Eu vou destacar de suas publicações mais recentes apenas 2 artigos e um capítulo de livro, assim, para o caso, né, de vocês quererem consultar essas obras após a aula, porque são obras muito conectadas, né, aqui ao tema que a Virgínia vai trabalhar. Então, eu vou mencionar, o artigo Negatividade no Reconhecimento, o debate entre Jessica Benjamin e Judith Butler, na revista Perspectivas em Diálogo. O artigo Releituras Feministas do Complexo de Édipo, entre o modelo pré-edípico de Whitebook e a subversão edípica de Butler, na revista Discurso. E entre os capítulos de livro que Virgínia publicou, eu vou destacar, assim, né, sem nenhum interesse pessoal, o capítulo que ela publicou no livro Freud e o Patriarcado. O capítulo se chama Sobre o Declínio da Autoridade Paterna, uma discussão entre teoria crítica e psicanalistas feministas. Virgínia, muito obrigada por vir trazer a sua colaboração com o nosso curso. Boa aula então, para você e para nós. Obrigada, amiga. Eu imaginava que sairia esse capítulo quando você começou a comentar. Falei, que delícia, né? Eu agradeço muito o convite. Eu fiquei muito feliz de estar aqui, de poder manter esses laços, né? E que tenho certeza que a gente vai continuar com essas trocas. E que a gente também... Assim, depois de mim, o título, né, que vai vir da Mariana Fischer, eu acho que vai dialogar bem, por um acaso, né? Nem sabia. E o que eu vou... queria agradecer também a presença de todo mundo, né, que é um montão de gente aqui, 18 pessoas, para mim é bastante gente. E pedir, então, né, desculpas prévias aí, porque eu não sei exatamente aonde que eu quero chegar com o texto de hoje. Ele é um trabalho que eu estou mesmo no meio. Eu vou apresentar aqui algo que eu apresentei num seminário de teoria crítica, lá que é interno ao Departamento de Filosofia lá da USP,
E que eu acho que aqui no ambiente mais voltado a gênero e psicanálise vai ter, eu acho que um assentamento que eu acho que vai ter uma troca bem legal. Mas é isso, né? Ele é um texto muito técnico e quando a gente ainda está fazendo, a gente não sabe exatamente. Ele fica mais difícil, né? Eu acho que quando a gente sabe onde a gente vai chegar, a gente retraduz ele para uma linguagem mais fácil. Então, por isso que, se vocês me permitem, eu vou projetar o texto mesmo, assim. Então, não se esqueçam que eu ainda estou fazendo, tá, gente? Então, ele está meio assim. Vocês não mostraram essa mensagem, né? Vocês estão conseguindo ver? Não, esse aqui não é, não. Esse é... Não é esse, não. Peraí, apresentar outra coisa. Eu não achei ele mais. Aqui. Só um minutinho. Aqui, ó. Compartilhar. Aqui, pronto. Sim, tá, a gente consegue ver. Tá. Legal, tá tudo bem? Sim. Então tá bem, vamos lá. Talvez se você puder aumentar um pouquinho o zoom. O zoom, assim? Perfeito. Ótimo. Obrigada, querida. Vamos lá, então. Então, é isso, né? O título que eu dei é Butler, Davi Menard, e o problema da materialidade da diferença na diferença sexual. Já vou começar a fazer os primeiros auxílios. O que eu vou... Então, vou dar um contexto do que eu estou querendo falar, né? De desenvolvimento de pesquisa. Eu apresentarei a vocês o início de uma pesquisa que terá como centro o doutorado da Butler. O doutorado inteiro é sobre vários autores, mas a parte que eu quero pesquisar vai ser sobre a recepção de Hegel por Derrida e Foucault. Tem outros autores, mas eu estou preocupada com Derrida e Foucault, via Kojève e Hippolyte. Essa tradução que eu já vou fazer o merchan aqui, né, que acabou de sair, a tradução feita pela Carla Rodrigues, pela Autêntica, né, Os Sujeitos do Desejo. O núcleo mesmo do que eu quero chegar é na relação entre a dialética e desconstrução em Butler, justamente porque esse núcleo é central para noções contemporâneas de gênero, raça e colonialidade. E cada vez mais eu tenho notado como a dialética e a desconstrução envolvidas em vertentes do pós-estruturalismo são vistas erroneamente como modelos muito afastados e são colocados em oposição. Então, o que eu estou tentando achar é um modo de encontro, um lugar de encontro entre dialética e pós-estruturalismo ou desconstrução, a depender que pós-estruturalismo é muita coisa, mas dentro do pós-estruturalismo aquilo que é desconstrução. De certa forma, o texto de hoje é uma introdução a esse debate, e ele se centra na análise de 2 artigos de 2009, que eu e um grupo de pessoas nós estamos traduzindo, né, resultante de uma das muitas estadias da Butler na Universidade de Paris 7, junto ao Centro d'études du Vivant, coordenado pela Monique Davi Menard, que é uma psicanalista feminista, né, bastante famosa e importante, pelo menos para mim, né, eu acho que tem bastante debate com a Leia também, né, ali no como é o nome do grupo? É a Sociedade Internacional de Psicanálise e Filosofia, a CIP. Monique foi minha co-orientadora no doutorado. Sua também, né? A minha foi co-orientadora do mestrado. Dessa estadia, de uma delas, né, desde 2009, foi publicado o livro Sexualité, Genre e Mélancolie, que é Sexualidade, Gêneros e Melancolia, né, se debater, se entretenir, de um jeito de falar, né, com a Judith Butler, em específico os capítulos A Instituição dos Corpos Vivos, segundo a Judith Butler, esse capítulo que foi escrito pela Davi Menard, e a resposta a esse texto, né, escrito pela Butler, intitulado O Corpo em Pedaços, Resposta a Monique Davi Menard. Então, é basicamente esses 2 artigos, né? Trata-se, então, do debate sobre produção e instituição de corpos vivos, sobre corpos em pedaços,
corpos reconstituídos, reorganizados, que são resistentes, persistentes e subversivos. Ou seja, é um debate forte sobre ontologia e ética, que para Butler aparece após o despedaçamento posterior à luta por reconhecimento social. Isso eu vou falar aqui, né? E que vai debater um pouco com aquilo que a Mari vai, eu acho que vai comentar semana que vem, né? Sobre pulsão e reconhecimento. E como após a luta pelas ressignificações das diferenças sexuais pela criação da natureza, ainda podemos falar de uma materialidade que excede o discurso. Mas vamos partir do início. A Butler é reconhecida como sendo uma pensadora queer que, como boa parte das teóricas feministas norte-americanas dos anos 80 e 90, influenciadas por Foucault, defende que o corpo e o sexo não são dados materiais naturais, e por isso seriam marcados por determinações simbólicas da cultura, né? Então, manter a natureza corporal presa a uma conotação biológica externa à cultura seria um modo de certas autoras feministas, que eu chamo de binárias, darem continuidade à metafísica das substâncias, ainda muito vinculada a uma noção de humanismo, que separa a natureza e a cultura. Ou, na minha versão explicativa, eu digo, Virgínia, né, porque a gente usa muito a noção de substância pensante, mas não tanto de substância extensa, né? E essa separação entre natureza e cultura que tinha como centro certa subjetividade masculina. Tal continuidade ocorreria a partir da concepção de gênero social ativo, que se inscreveria no sexo natural passivo e aparentemente inerte, originário e perene. E com isso, Butler critica a suposta pré-existência de sujeito abstrato, intencional, individual, estável, coerente e consciente, que escolheria ou expressaria a sua identidade por meio da sua natureza corporal. Em seu lugar, a Butler defende que o corpo sexual não seria uma matéria dada, mas o resultado de um processo de materialização, passando a ser integrado à construção cultural. Assim, a produção dos corpos sexualizados ocorreria, então, performativamente, por meio de recitações contextualizadas, que seriam passíveis de certa transformação. Com isso, a sua teoria da performatividade desconstruiria a ontologia, né, tradicional a partir de dois vieses, um corporal e outro psíquico-identitário, por assim dizer. A sua desontologização desconstrói as bases metafísicas, tanto da natureza pensante subjetiva, esse sujeito suposto sujeito social ativo do gênero, e também da substância extensa corporal, quer dizer, a suposta natureza passiva do sexo, que sustentam o sistema sexo-gênero binário, baseado na visualização da diferença natural dos corpos. Podemos pensar que, conjuntamente a tal metafísica moderna das substâncias, subjaz uma concepção antropológico-política moderna também, né, liberal, que é bastante conhecida de nós também. São em vários livros que Butler nos alerta como a identidade de gênero é geralmente concebida como uma possessão. O estado apropriado para uma pessoa ocidental é de ter a posse de seu eu, possuir e manter uma identidade nuclear como se fosse uma possessão. A identidade de gênero seria essa possessão. Não ter propriedade do eu é não ser um sujeito, então não ter agência. Ser um sujeito seria concebido, então, como possuir. Não se é esse corpo, mas se possui um corpo, possui um gênero, um sexo, atributo, uma identidade, como que um objeto bem definido e bem delineado. Essa que é a questão, né, do objeto definido. Para que se possua algo, né, o corpo como algo, esse algo tem que ser definido e delineado e estável, né? E isso que o eu possui, né, como essa sexualidade ou gênero, tem contornos ontológicos distintos e separáveis, que são tão estáveis, né? Contornáveis eu já falei, estáveis. Quanto a isso, eu indico aquele livro da Monique Davi-Menard, né, A Vontade das Coisas, que, entre muitas coisas, fala inclusive disso. Virgínia, deixa eu te pedir licença um minutinho para lhe pedir, se possível, para dar um pouco mais de zoom no texto. Claro. E aproveitar e dizer que você escreveu um belíssimo prefácio para esse livro da Monique. Recomendo muito a leitura do prefácio também, pessoal.
Obrigada. Assim tá melhor? Tá ótimo, obrigada. Tá. Sob a leitura desconstrutora de Butler, então, né, aparentemente, não se sustentaria nenhum resquício ontológico, de forma que a desconstrução empreendida se concentraria apenas em aspectos negativos, que desmantelariam criticamente a metafísica das substâncias. Com isso, não haveria nada, nem sujeito abstrato e nem materialidade corporal, que se situaria fora do campo simbólico. E a própria emancipação das determinações normativas hegemônicas só pode se desenrolar no interior do campo cultural. Com isso, como vocês devem saber, muitas feministas resistiram a aceitar a teoria butleriana, com medo de perder uma noção de agência das mulheres, conforme o conceito de sujeito definha, sob o ataque às identidades nucleares e suas ficções constitutivas. Em vez de lidar com paradigmas liberais e modernos duais, oposicionais, estáveis em suas conceituações e bem delineadas em suas fronteiras, o que Butler demonstra é que a noção de mulher, identidade, agência, as noções, né? Corpo e materialidade não são estáveis, nem seguros, mas são termos cambiantes, fugidios, com margens difusas, cheios de desconhecimentos e contradições internas. Não se possui a si mesmo, não se é transparente a si mesmo. E que devemos lidar com conceitos e ontologias que devem ser reivindicados e desconstruídos simultaneamente, paradoxalmente. A ontologia paradoxal do sujeito butleriano é inaugurado topologicamente por uma volta a si permanentemente incerta, pois nasce de um poder que o impede de viver. Isso eu vou falar mais para frente. Diferentemente da questão do sujeito, né, como a gente vê, que é muito explorada por aí, o que eu estou preocupada, na verdade, é com a noção do corpo e da materialidade, bem como com a performatividade corporal, tão importante para a problemática da diferenciação sexual na questão queer. E com ela, eu também estou preocupada com a questão da ontologia. Para tanto, eu me apoio em uma citação da Butler que está em Desfazendo o Gênero, que diz o seguinte: os debates a respeito da prioridade teórica da diferença sexual sobre o gênero, do gênero à sexualidade, são todos entrecortados por um outro tipo de problema posto pela diferença sexual, a saber, a permanente dificuldade de determinar onde começa e onde termina o biológico, o psíquico, o discursivo e o social. Talvez precisamente o caráter ontológico registrado pela diferença sexual seja sempre difícil de determinar. A diferença sexual não é totalmente dada ou construída, mas é em parte composta por ambos. É isso aqui que me pega. Isso aqui que me pega. Esse sentido de parcialidade resiste a qualquer noção clara de divisão. A diferença então, opera como um quiasma. Mas os termos sobrepostos e embaçados são talvez menos significativamente do masculino e do feminino e mais a problemática da construção nela mesma. O que é construída por necessidade anterior à construção. Olha isso. Mesmo quando não parece haver nenhum acesso a esse momento prévio, excesso pela construção. Tem muita coisa nessa citação. Ou seja, dá para perceber que a diferença sexual é em parte dada, em parte construída. Então, há uma materialidade. Aí, ou seja, o que é construído é por necessidade anterior à construção, mesmo quando não parece haver nenhum acesso a esse momento prévio, por mais que a gente não que haja um limite ao conhecimento disso, né? E que não há uma noção clara de divisão. Então é como se houvesse esse momento quiasmático, né? Há uma como se fosse uma é isso, né? Um intervalo indefinido entre o dado e o construído na materialidade, né? Quanto a isso, eu leio Butler nesse texto em debate com Davi Menard, e agora chegamos ao texto de 2009. A forma do pênis ou do órgão, mesmo que essas duas noções não sejam equivalentes, não substitui a materialidade.
Então, uma questão é o formato do órgão, do corpo, e a materialidade. E um não substitui o outro. E o que se manifesta como materialidade só pode aparecer na medida em que é formado e construído de tal maneira que pode, pelo menos, aparecer. Eis uma breve resposta à questão do que é social nessa construção. Se a construção afirma que a materialidade do corpo é apagada ou eliminada por sua construção, então desenvolvemos uma concepção errônea do que é construir. Outra coisa, então. Existe essa materialidade que não é apagada ou eliminada pela construção. E a construção, então, seria a formação, o dar a forma à materialidade, e esse dar a forma é o que permite a essa materialidade aparecer enquanto órgão inteligível, digamos assim, na cultura, e perceptível, né? Muitas coisas tão importantes aqui. A materialidade é construída socialmente, ganhando um formato inteligível de um órgão corporal. Mas com essa construção, a materialidade não é eliminada ou apagada. Dizer que tal materialidade não é apagada pela construção é considerar que há uma matéria anterior à sua inscrição simbólica social, de modo que as normas apenas dotariam ou forneceriam uma forma à materialização, transformando-a em corpo inteligível. E eu continuo a citação. O corpo, concebido como permanência, acessa disponibilidade através das formas e construções que o tornam perceptível. Elas o trazem para um modo de manifestação e se tornam um elemento de sua própria construção. Essa é uma afirmação epistemológica e ontológica, mas o estatuto ontológico do corpo não é eclipsado pela afirmação de que formas, enquadramentos e normas intervêm em sua construção. O fato de essas molduras e formas fazerem parte da fabricação do corpo não significa que a persistência do corpo seja o efeito dessas formas e molduras. Ou seja, mais algumas pistas. Existe algo de ontológico na própria permanência do corpo, na persistência do corpo, certo? Que não que interfere, então, que faz parte da própria fabricação desse corpo. Aqui eu acho que ela está dando uma misturada, se eu puder entender, se eu puder interpretar, ela está dando uma misturada no que é corpo e que é materialidade. Porque eu acho que quem persiste é a materialidade, né? É ela que dá a persistência e a performatividade. Da inteligibilidade do corpo, né? Mas está ficando difícil, como a gente pode notar. É uma coisa que está ficando cada vez mais abstrata. Então, se considerarmos que só pode haver vida se esta for inteligível, ou seja, delimitada enquanto corpo vivo, então é perfeitamente possível pensarmos que há matéria antes da vida produzida pela linguagem, mas que não há corpo vivo em uma matéria incognoscível. Ou seja, Butler concebe a permanência da materialidade para além de suas formas, como designando o estatuto ontológico ao corpo. Ou seja, o que dá estatuto ontológico ao corpo é a permanência da materialidade. Uma ontologia da qual as construções sociais seriam apenas um dos seus elementos. Então, o estatuto ontológico, o que fornece ontologia não seria somente naquele intervalo da diferença sexual, o que fornece estatuto ao corpo, né, não seria somente a inscrição simbólica cultural das normas que dão enquadramento a esse corpo, mas também, gatinho, mas também a permanência da própria materialidade que está anterior a essa determinação social, por mais que não seja inteligível por si só. Isso quer dizer que há certa ontologia da matéria para além da sua forma socialmente construída, dada a permanência corporal. Por enquanto, continuemos com as questões.
Como se pode notar, tais explicações sobre a materialidade não deixam de ser problemáticas. Afinal, seria correto dizer que o trabalho do simbólico sobre o material é de fato produtivo? A permanência da materialidade não refletiria a noção de inscrição sobre uma substância inerte própria do humanismo? Será que isso não seria, de uma certa forma, uma manutenção da noção de substância extensa? Ou não? É uma pergunta mesmo. Qual o estatuto dessa materialidade incognoscível? Né? Será que em Butler fora desconstruída só a ontologia da substância pensante e não da substância extensa? Qual o poder performativo evidente, né? Quer dizer, qual é realmente o poder performativo desse excedente material incontrolável? E como lidar com uma persistente referência simbólica falha dessa matéria? Aqui eu estou adiantando questões que vão aparecer depois no texto, né? Porque o texto está mal construído ainda, né? Que ele está no meio, eu ainda estou fazendo ele. Por quê? Porque o que eu vou querer falar mais para frente é que essa materialidade corporal, eu vou querer ligar ela à questão da psicanálise, a noções de pulsão, a noções do inconsciente, né? E principalmente e daí a, a tudo o que há de abjeção, digamos assim, de uma certa forma, e o meu caminho, né, de pesquisa tende a ser ligar então pelo caminho da pulsão, justamente porque a pulsão também está nesse intervalo entre o somático e o psíquico, né? Ela também está num terreno de intervalo entre aquilo que, de uma certa forma, é um psíquico que tem uma certa influência social e um somático que está vinculado a uma noção, né, de uma certa materialidade corporal que você não sabe distinguir aonde começa um e acaba o outro, e a partir dessa noção de pulsionalidade incontrolável e produtiva, dá também para a gente pensar de uma certa forma a noção do inconsciente da Jacqueline Rose que a Butler usa, né? Que é o inconsciente como um fracasso da identidade, como o fracasso produtivo da identidade, como o inconsciente, como aquela potencialidade que impede que uma identidade fixa, coesa e estável aconteça dentro da psique, né? E de uma certa forma eu fico vinculando isso que parece extremamente metafísico a essas noções psicanalíticas de pulsão e de inconsciente, e com ela eu entro por uma questão importantíssima, que para mim é aonde me pega, que é a questão ético-política, né? Que é justamente se dentro desse intervalo a sociedade, né? Sociedade não, a cultura, que quer estabelecer limites contornáveis, enquadramentos estáveis, a diferença sexual, digamos assim, dentro, no corpo, ou seja, ela que estabelece os limites do que é cognoscível, né? É justamente o inconsciente ou a performatividade corporal, essa pulsão e a materialidade do corpo, né? Desse outro lado que vai ter o poder de fato criativo e subversivo de estabelecer novos limites. Claro, num jogo,
dentro dessa diferença, desse intervalo, é claro que num jogo de empurra-empurra, afinal, são jogos de poder, né? Que se dão na materialidade corporal. Afinal, a gente está falando de uma Butler que é muito Foucaultiana, né? E o trabalho todo, que é onde eu não vou falar todas as 15 páginas, obviamente, porque o tempo, né, o texto ele é bastante grande, mas eu queria só chegar em mais um lugar aqui, que afinal esse que é o nosso problema, né? Porque a gente está falando de coisas muito abstratas e até certo ponto de uma metafísica, né? No fundo, a gente está beirando uma metafísica. E é um limite do que a metafísica no sentido kantiano mesmo, né? Do que o limite filosófico, até onde a filosofia pode de fato chegar, né? E será que é a psicanálise que vai atravessar esse limite ou não? É uma pergunta. Tudo nos leva a pensar, como geralmente é feito, que a principal influência sobre Butler para lidarmos com essa questão seria de fato Foucault, como eu já adiantei. E é justamente essa primeira aposta a ser explorada por Davi Menard. Então, entramos no texto da Davi Menard. Segundo a leitura que Davi Menard faz de Butler, conhecimentos são, eu cito, atos, procedimentos que instalam um certo estatuto do corpo, longe de entregar um saber que seria puro. É por isso que o método desconstrutivo de Butler muitas vezes parece tão próximo da arqueologia de Michel Foucault. Esse conhecimento, então, né, que é cultural, não está isento de uma dimensão de instituição de seus objetos, que apresenta uma contingência raramente explicitada e que os torna uma criação de normas e não uma contemplação. Por isso, Butler faz eco à noção de que os saberes têm poderes produtivos na realidade, bem como é tributária da concepção de assujeitamento ou subjetivação, né, Foucaultianos, né, o assujettissement. Ou seja, não haveria realidade ontológica anterior àquela que um poder produz, supostamente, né, dentro de um esquema Foucaultiano. Assim, a ênfase de Butler seguiria aquela famosa premissa pós-estruturalista de que não haveria fundamento de verdade para o que é produzido, mas o originário seria um efeito do ser culturalmente estabelecido. O poder que instaura uma ordem cria sua própria inteligibilidade, o que é verdade. O poder que instaura uma ordem cria sua inteligibilidade, isso é verdade. A questão da inteligibilidade não muda. E a concepção de instituição de realidade seria então derivada de Foucault, se considerarmos que ser instituídos é não ter privilégio de essência, fundamento ou verdade. Nas palavras de Butler, a repressão do feminino não exige que a agência da repressão e o objeto da repressão sejam ontologicamente distintos. De fato, a repressão pode ser entendida como produtora do objeto que vem negar. Contudo, em sua investigação, Foucault, por vezes, escorrega na sua conceituação de corpo. Então, ou seja, a primeira hipótese de que a gente resolveria por Foucault já não dá muito certo. Butler já denunciou em Problemas de Gênero que, por mais que Foucault, aí agora eu usei Davi Menard, mas é fácil a gente achar isso lá no Problemas de Gênero. Por mais que Foucault, em algumas ocasiões, não acredite na possibilidade de um corpo produzido fora das relações de poder, às vezes, as suas explicações exigem que um corpo mantenha uma materialidade ontologicamente distintas nas relações de poder que o tomam como lugar de investimento. Ou seja, traduzindo, Foucault às vezes é dualista. Lá no Problema de Gênero, em específico, não sei se vocês se lembram, eu acho que a Butler ela usa o Nietzsche, história, como é que é o nome? A genealogia e a história. Para um trecho do Nietzsche, a genealogia e a história do Foucault, para falar, olha lá, ó, ele foi dualista e falou e demonstrou que há um corpo antes de haver a cultura. Ela está denunciando isso. No entanto, onde Butler enxerga a permanência de um dualismo moderno em Foucault, Davi Menard vê outra coisa.
Ela vê a insistência em um excesso que desloca a problemática dual. Vejamos. Em Nietzsche, a genealogia e história, Foucault observa que o sujeito, como uma unidade dissociada, só surge através da destruição do corpo. Então, tem o sujeito, né, abstrato, que só surge por dissociação, destruição do corpo. O corpo seria a superfície de inscrição dos acontecimentos, lugar da dissociação do eu. E o sujeito aparece à custa do corpo. Uma aparição condicionada na relação inversa ao desaparecimento do corpo. E se o corpo é subordinado e até certo ponto destruído, e a Davi Menard usa destruído junto com sublimado, para que surja o sujeito, então o corpo não é um lugar onde acontece uma construção. O corpo, então, é um lugar onde acontece uma destruição, em cuja ocasião o sujeito é formado. A formação desse sujeito é, ao mesmo tempo, o enquadramento, a subordinação e a regulação do corpo, e o modo como essa destruição é preservada. E o que isso tem, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Vamos ver se faz sentido. Em vez de insistir apenas nessa positivação, né, naquela história de que na fase pós-repressiva do Foucault, que não tem só repressão, tem que ter uma construção, então, né? Então, só de insistir nessa noção esquemática da função da fase pós-repressiva do Foucault, Davi Menard demonstra que o que torna possível o dispositivo, né, o dispositif, né, o dito positivado, o instituído simbólica, jurídica e discursivamente pelos saberes poderes performativos, segundo a hipótese pós-repressiva Foucaultiana, é justamente essa Aufhebung que aconteceu aqui, hegeliana, né, quando desconstrução e dialética se encontram. Ou seja, não é propriamente Foucault, mas é o Hegel em Foucault que nos auxilia a pensar como a produção de algo novo ocorre pela supressão, naquele intervalo entre cultura e materialidade. Como se fosse uma dialética entre materialidade e cultura, dentro de um intervalo. A destruição e proliferação andam juntos para o Foucault, lido por Davi Menard. Porque, de novo, olha aqui, ó, o sujeito só aparece à custa do corpo. Não sei se vocês se lembram, mas o contexto aqui é o contexto da história da sexualidade, em que, para uma classe burguesa aparecer, né, na história que ele está explicando, né, ele está explicando o aparecimento de uma classe burguesa, ela em sua identificação por uma sexualidade, por um corpo marcado sexualmente, o que ele está falando é que desaparece um corpo indeterminado, um corpo não marcado, ele precisa ser suprimido, destruído, para que então apareça um sujeito de uma classe e, ao mesmo tempo, esse corpo sofre, né, uma volta dialética e ele reaparece enquanto marcado culturalmente, enquanto um corpo sexuado de uma classe determinada, né? Então é por isso que a destruição é preservada. O corpo ele aparece com um excesso, né? Esse excesso é a identificação que é determinada pelo sujeito cultural, né? Então, por isso que destruição e proliferação andam juntos para o Foucault, lido por Davi Menard. Em sua argumentação, a psicanalista francesa se apoia em Hegel, que subsidiaria, né, que estaria por trás do Foucault, em tal regime de criação e destruição, ou na sujeição que cria ao suprimir,
na potência destrutiva do sujeito que só surge por negação de uma materialidade corporal que estava até então indeterminada, indefinida. E que, por uma Aufhebung dialética, aparece, então, por uma volta dialética, como materialidade definida, e aí sim inteligível culturalmente. Então, assim, eu sempre digo que é uma criação, porque eu sempre uso eu estou dando aula de Foucault agora, e aí eu sempre uso, eu estou de fone, né, mas eu sempre uso o exemplo do cabelo, porque aqui em cima é a raiz do cabelo, e aqui embaixo é a ponta do cabelo. E qual que é o nome dessa parte do cabelo? A não ser que eu não saiba, porque é provável que se houver um nome para isso eu não conheça, mas talvez não haja um nome para essa parte do cabelo. Então isso é uma matéria que não tem um nome. Isso não quer dizer que ela não exista, certo? Isso não quer dizer que ela não, que ela é uma matéria indeterminada. Mas a partir do momento em que a gente determine uma parte do corpo, normas sociais, discursivas, simbólicas, podem influir especificamente nessa parte do corpo, com todo um tipo de material capilar por aqui, específico de creme de ponta, de não sei o que, não sei o que, entendeu? Então isso, é disso que se trata também, né? Não é que antes como diz todos os 4 livros da história da sexualidade, não é que antes da modernidade não havia nada vinculado ao desejo. Era uma afrodisia não normativa, no sentido que nós temos na modernidade, né, de normatividade. E é que não existia corpo. Estou acabando. Contudo, se em Foucault o corpo não se constitui antes da regulação, podemos então dizer que ele não somente é produzido, como também é proliferado como objeto da regulação, dada a imprevisibilidade dos excessos do jogo de poder. A supressão dialética de fato ocorre, mas ela é excedida em sua volta dialética. Ou seja, o retorno dialético traz bem mais do que foi dado, né, do que o sujeito determinou. Ou seja, um corpo que antes era indeterminado, ao ser suprimido e destruído, ele retorna como corpo determinado, né, sexualmente, no caso do Foucault. Eu cito Ada Vimenar. Em Foucault, o corpo presumido pela explicação hegeliana é incessantemente produzido e proliferado a fim de ampliar a esfera do poder jurídico. Nesse sentido, as restrições colocadas sobre o corpo não só exigem e produzem o corpo que buscam restringir, mas também proliferam um campo corporal para além do campo visado pela restrição original. No que muitos viram como um gesto finalmente utópico em Foucault, essa proliferação do corpo pelos regimes jurídicos, para além dos termos da reversão dialética, também é o âmbito da possível resistência. Com Foucault, os limites originais da simples, que não é tão simples, né, Virginia? Da reversão dual dialética são alargados pelos jogos de força que ocorrem em multiplicidade de feixes e imprevisibilidade de destinos, né, que não era exatamente o que a gente via em Foucault. E, a essa altura, Davi Menard faz uma leitura metodológica de Foucault e de Butler que seria, no mínimo, controversa e que podemos debater se for o caso. Para Davi Menard, na produção genealógica Foucaultiana, a análise do autor parte dos saberes constituídos, daqueles positivados, dos que venceram o jogo de saber e poder, para então compreender quais daqueles teriam sido excluídos da história. Um amigo meu Foucaultiano, ele não aceita muito isso, mas assim, o que eu quero dizer com isso é que, quando ele faz genealogia, ele lê os textos publicados. É isso, né? Ou seja, e a partir disso, ele pensa a construção da linha divisória, né? Ou que foi evidente ou não, que foi evidenciada ou escamoteada.
Então, ele parte do positivado, do dito positivado, do dispositivo, né, para procurar aquela linha divisória entre normal e anormal, entre, né. De fato, na sua discussão com Derrida sobre a leitura de Descartes, o Foucault deixa muito claro que ele não lê as entrelinhas dos textos e da história, mas apenas as superfícies, o que o texto efetivamente diz, sem as suas camadas subreptícias. Ele trabalha às margens. Sua preocupação é com as linhas divisórias, as demarcações e as formações de limite. Já Butler, aos olhos de Davi Menard, seguiria um método diferente. A sua preocupação parte do ponto de vista daqueles que se encontram aquém das margens, dos não-seres, dos excluídos, das ambiguidades e instabilidades normativas. E desse fora das delimitações da norma, Butler retira a produtividade. Para pensar essa criação que vem do nada é em relação à cultura, né, à instituição normativa da cultura, Davi Menard recorre à influência da dialética hegeliana no pensamento de Butler. Eis a longa e importante citação, e com aqui eu vou fechando. Ela diz assim: há um hegelianismo residual, mas decisivo no pensamento da Butler. É, antes de mais nada, a partir do não ser em relação à norma, que Hegel, na ciência da lógica, se dá a oportunidade de passar do pensamento ao ser. Escreve ele, porque há uma diferença entre não pensar e pensar um não ser indeterminável, a partir mesmo dessa diferença que o pensamento formula, que o não ser se transforma em algo de ser, que Hegel denomina então Dasein, isto é, precisamente a existência ou ser aí. O performativo desse ato de pensamento ao qual o filósofo nos convida tem esse poder instituinte de um ser aí, apenas porque o ato consiste, por puro pensamento, em extrair uma espécie de ser do não ser. Mas tal passagem do pensamento a um ser aí não pode ser efetuada quando a categoria que se explicita é positiva. Hegel tinha muita consciência dessa efetuação, pois havia afirmado em 1806 que a negatividade é a morada mágica que converte o negativo em ser. Então é só quando faz violência, né? Se a gente pode ler nos termos da Butler, né? Quando é o excluído, é quando é o não ser, é quando é aquele o abjeto, né? E ele assumia o idealismo de sua posição ao dizer que todo pensamento que apreende a sua própria verdade é idealista. Tem muita coisa acontecendo nessa citação. Davi Menard chama Butler de idealista. E isso parece não ser um grande problema para Butler, inclusive na resposta que a Butler dá. Estamos falando aqui de um pensamento que constrói pela negativa um não ser indeterminável, né? Ou seja, pela negativa, ou seja, a partir de um não ser indeterminável, a partir daqueles limites metafísicos, em termos hegelianos, a gente está falando de uma performatividade, de uma materialidade que é incognoscível. E é ali que a gente está fazendo a aposta de subversão. Mas antes havíamos notado que havia materialidade indeterminada que era informada em um corpo inteligível. Então estamos falando de existência de não seres materiais, não seres em relação à norma, né? Que não são criados pela cultura, dados que são prévios à cultura, mas que são instituídos, ou seja, eu não sei se eu posso afirmar isso aqui. Tá em work in progress, né. E esses não seres materiais, eu acho que eles são sim, previamente eles são parcialmente criados e não criados pela cultura, porque porque é um intervalo indeterminado, é muito difícil de falar, né. Mas de toda forma, isso é um não dito, é um limite da linguagem, um indeterminável, mas que tem ontologia, porque persiste.
E é isso que eu acho que é uma noção de vida. Um excesso inconformado que não pode ser capturado em uma forma, no enquadramento normativo de vida. Ele é um excesso escapável, deslizável, persistente, plástico e que não se adequa a um contorno, a um molde qualquer que seja. É um pedaço disruptivo de vida. E você pode encontrar esse pedaço de vida em alguns conceitos que a Butler usa, né? Como o différance, do Derrida, a abjeção da Kristeva, o inconsciente, como já disse, da Jacqueline Rose, a pulsão, no sentido que a Davi Menard dá, mas eu não vou falar disso. É isso, gente. Eu queria pensar junto com vocês, agradecer o tempo, a paciência e, enfim, espero que não tenha sido muito confuso. Obrigada. Muito obrigada, professora Virgínia. Eu vou pedir para a Karine interromper a gravação para a gente seguir para o debate. Tá bem? Às vezes leva um minutinho para conseguir fazer isso. Eu falo para os meus alunos que quando não tem pergunta, porque entenderam tudo, não entenderam nada. É que a gente quer interromper a gravação antes de partir para as perguntas, sabe? Claro, claro. Não sei se Karine me ouviu. Karine, dá um sinal, por favor. Não está. Acho que Karine não está nos ouvindo. Nesse caso, acho que a gente pode partir para as questões, para os comentários. Não está claro, não é porque está muito claro, não, Virgínia. O seu texto é super denso, atravessa, né, grandes questões, questões que, de fato, trazem esse entrecruzamento, né, entre psicanálise e filosofia de uma maneira assim. Nossa, achei brilhante o seu texto, gostei muito mesmo. Mas não quero fazer nenhuma questão agora, não. Eu sempre deixo as primeiras questões para a turma, tá bem? Então, pessoal, fica à vontade, a gravação ainda está rolando, acho que Karine não nos ouviu, mas, por favor, fiquem à vontade para perguntar, para comentar. Alguém perguntou no chat, Virgínia, o que é quiasma? A Bruna. É um termo do Merleau-Ponty, inclusive, que é um texto que a Butler